Bem, meus alunos do terceiro ano, eu vou fazer para vocês agora a leitura das orientações da segunda semana do terceiro volume do PET, né? Porque tem algumas explicações que precisam para vocês entenderem melhor. Espero que gostem. Então, vamos lá. Esse assunto, equação de reta, nós já tratamos no início do ano. Estão lembrados daquelas primeiras aulas virtuais que nós tivemos? Então, é praticamente o mesmo assunto. Às vezes muda-se uma letrinha ou outra, mas o jeito de fazer pode ser o mesmo. Então, vamos lá. Então, na semana 2, questões relacionadas à equação da reta. Então, nós vamos aprender ou reaprender a equacionar uma reta quando são conhecidos dois pontos distintos por onde ela passa. Então, como que nós vamos fazer isso? Olha, aqui eu tenho um gráfico e a reta passa aqui. Então, aqui eu tenho o x do A, o y do A. Marcou-se um ponto B. X do B e y do P. Cadê o ponto P? Marcou-se um ponto B aqui. Eu tenho x de B e y de B. Na hora que a gente marca o x e o y juntamente com a reta, forma-se triângulos retângulos. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta, que na realidade eles têm a mesma medida, porque está na mesma inclinação. A reta tem uma inclinação constante, né? O lado do triângulo aqui, que tem origem em A, é x menos A, né? Ó, esse aqui que é o x é maior do que esse, então eu faço x menos A. E esse aqui tem y menos YA. Ó, o y está em cima e o YA está embaixo. Y menos YA. Isso aqui nos remete à tangente, sendo que o x menos A é o cateto adjacente e o y menos A é o cateto oposto, né? Oposto ao ângulo. E a tangente, né, está relacionada com coeficiente angular. Eu pus aqui coeficiente de aceleração, não é coeficiente angular. E o coeficiente angular é dado pela letra A ou M. No caso que nós começamos a estudar no início do ano, foi por A, né? A equação da reta é do tipo AX mais B. E agora o livro está falando na letra M. Então, M ou A tem a mesma... é a mesma coisa, tem a mesma forma de encontrá-los. Então, essa tangente aqui de alfa é igual a tangente de beta. Daí que nós vamos fazer tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, y, aqui no caso aqui era de beta, né? Tá trocado. YB menos y está para xb menos x. YB menos y está para xb menos x. O importante é que aqui seja de um mesmo ponto, o y e o x estejam juntos. É igual a y menos YA, está aqui, dividido por x menos XA, que está aqui. Na apostila, eles desenvolvem tudo para a gente precisar decorar. Eu sou muito contra a decoreba. Eu acho melhor a gente entender, porque entendendo a gente não precisa decorar.
E o que a gente decora vai embora da mente assim, ó, puf! Na hora que a gente tá nervoso, então é que a gente não encontra. Na hora de uma prova, pensou já no Enem, vocês estão preparadíssimos e decoraram aquele monte de fórmula. Aí vem aquela pressão, aquela vontade de fazer tudo, e o tempo tá pouco, e não sei o quê, e aí esqueci como é que faz. Como é que é mesmo? Ah, mas eu sei como se faz. Então, eu vou à luta e resolvo e acerto. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Represente por meio de uma equação a reta que passa pelos dois pontos, A com coordenadas 1 e 8 e B com as coordenadas 4 e 2. Então, vamos lá. O x de A, y de A, x de B, y de B. Então, para mim achar o M, eu vou fazer o y de B menos o y de A, dividido por x de B menos x de A. Beleza? Então, y de B, 4, não, é 2, menos o y de A, 8, dividido pelo x de B, 4, menos o x de A, 1. Ó, 2 menos 8, dividido por 4, menos 1. 2 menos 8 é menos 6, e 4 menos 1 é 3. Então, é menos 6 dividido por 3, que vai ser igual a menos 2. Então, eu achei o M. O que eu vou fazer agora para achar a equação? Olha, peguei a mesma fórmula, só que eu vou fazer uma coisa, eu vou pagar o B e o B aqui, ó. YB e XB, só vai ficar o Y e o X, porque eu vou precisar do X e do Y na equação. Paguei eles. Então, agora eu vou substituir o valor do M, que é menos 2. Aqui poderia ser YA ou YB. Podia pegar o ponto A ou o ponto B. Eu deixei o A porque ele já estava aqui. Mas vai ficar a mesma coisa, a equação. Então, o M é menos 2. O Y do ponto A é 8 e o X é 1. Então, ficou Y menos 8 dividido por X menos 1. Então, vocês viram que com uma só fórmula, um só entendimento, que isso aqui é a tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Eu encontrei o M e agora vou encontrar a equação. Então, esse x menos 1 vai passar multiplicando menos 2, que vai ficar menos 2x e menos com menos mais 2. Menos 2x mais 2 é igual ao que estava aqui em cima, y menos 8. Então, vamos passar tudo para o primeiro membro. Passando para o primeiro membro, ficou menos x, em seguida o y, que estava positivo, veio negativo, aqui já tinha o 2, e o menos 8 passa para cá, mais 8. Então, ficou menos 2x, menos y, mais 10 igual a 8. Aqui é uma forma da equação completa. Né? Quando eles pedem a equação completa, aqui ele não falou se era reduzida ou completa. Então, a gente pode deixar assim, mas fica meio feio deixar o x e o y negativo, pelo menos um deles tem que estar positivo. Então, a gente muda o sinal de todos os termos, que é o mesmo que multiplicar por menos 1. Então, a equação é 2x mais y, e o 10 que estava positivo ficou negativo, igual a 0. Certo? Então, é uma maneira tranquila de encontrar a equação do primeiro grau. Mas tem uma outra forma também. Sejam dois pontos, né, A e B, com seu XA, YA, com XB, YB, dois pontos distintos, né, em pontos diferentes da reta, no plano cartesiano. Se R, né, é a reta definida pelos pontos A e B,
Então, P, x e y é um ponto que percorre a reta. Então, x e y são variáveis. Não são incógnitas, são variáveis. Por quê? Se o x tiver um valor, o y vai ter outro. Eu posso dar outro valor para x, o y vai ter outro valor também. Então, eles são variáveis, podem ter infinitos valores, porque a reta tem infinitos pontos. Então, como A, B e P pertencem à mesma reta, eles são colineares, ou estejam na mesma reta, na mesma linha. Então, nós temos x e y do ponto P, que vai ficar assim para equacionar a reta, o x de A, o y de A, o x de B, o y de B, e na terceira coluna somente o valor 1. O determinante dessa matriz quadrada de ordem 3 é igual a 0. Aí eu peguei um exercício do Enem, isso aqui não tem na apostila de vocês também. Eu nem sei se tem nos outros exercícios. Se tiver, desculpa, viu, gente? Eu peguei sem olhar se tinha. Mas vamos lá. O que é que ele quer? A representação algébrica do lucro em relação ao tempo. Então, o lucro representa o y e o tempo representa o x. Nesse gráfico aqui, eu posso pegar... Eu preciso de 2 pontos. E aqui eu tenho esse ponto, este e este. Então, vamos determinar os pontos. Ó, eu tenho esse aqui, que o x vale 0, o y menos 1000. Tem esse aqui que está no eixo x, ele é 5 e o y é 0. Tem esse outro ponto aqui, que o x é 20 e o y é 3000. E é muito mais fácil achar determinante quando um dos valores é 0. Então, eu vou, nesse caso aqui, eu pude escolher, ó. Vou pegar esse e esse aqui para pôr no determinante. Então, é x e y e 1, 0 e menos 1000 e 1, 5 e 0 e 1000. Quando a gente vai achar o determinante, a gente precisa de 2 diagonais. Essa verde é a diagonal principal, a laranja é a diagonal secundária. A gente sempre vai multiplicar de 3 em 3 números. Então, aqui na diagonal principal, a gente coloca o sinal que der. E na secundária, a gente inverte o sinal, porque está no sentido oposto à principal. Então, olha, x vezes 1000 vezes 1 dá menos 1000x. Então, eu escrevo menos 1000x. 1 vezes y é y, vezes o que está sozinho aqui, 5. 5y. Então, mais 5y. 0 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0, eu não preciso colocar. Viu? Já diminuiu um pedacinho? Agora, no sentido da diagonal secundária. 1 vezes menos 1000 vezes 5 dá menos 5000. 0 vezes y dá 0, vezes o y dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, então não preciso colocar. E 0 vezes 1 dá 0, vezes o x também deu 0. Por isso que a gente já pode ir direto por igual a 0. Já tem uma equação completa aqui. Viu que colocando o 0 diminuiu bem? Aí eu quero saber que jeito que vai estar a equação. Então, o L representa o Y. Então, o Y tem que estar isolado e valendo 1. Então, primeiro isolando o Y. Passei menos 1000x para cá, ficou mais. E o mais 5000 ficou menos 5000. E agora é só dividir por 5. Aqui fica 1, aqui fica 200, aqui fica 1000, né? Então, y é igual a 200x menos 1000. Lembrando que o y é o L de t e o x é o t. 200 aqui menos 1000 aqui. 200 e menos 1000 vai ser a letra
D. Easy, simples, eu acho. Esse aqui é um exercício da apostila. Então, olha, deu um gráfico. Tem 3 pontos aqui, ó. O Y aqui vale 1, X vale 0. E o B vale 1, o X e 4. O A vale menos 1 e menos 2. Então, sempre pegando primeiro o valor do X, desse eixo que está aqui na horizontal, para depois pegar o valor do Y, que é o eixo da vertical. Então, a apostila pegou esses 2 valores aqui, ó. Podia ter pego esse aqui que já ficava mais fácil, mas não, ela quis pegar o ponto A e o ponto B. Tudo bem, vamos fazer então completo, utilizando esse determinante. X, Y e 1, pega o ponto A e põe aqui menos 1, menos 2 e 1, pega o ponto B, 1, 4 e 1. Então, vamos desenvolver o determinante. Aqui a diagonal principal e aqui a diagonal secundária. Então, y vezes menos 2 vezes 1, x vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2x. E agora eu pego e multiplico. 1 vezes y dá y vezes o 1 que está sozinho, fica mais y. 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 1 sozinho, menos 4. No sentido secundário, fica 1 vezes menos 2 vezes 1, fica menos 2. Como vamos mudar o sinal, fica mais 2. Eu já pus o bloco dos resultados, ó, mais 2. 4 vezes 1 vezes x, fica 4x. Então, a gente escreve menos 4x. Menos 1 vezes y vezes 1 dá menos y. Então, vai ficar mais y. E isso tudo igual a 0. O que a gente faz agora? Junta x com x, y com y, e o número que não tem x nem y com o número que não tem x nem y. Então, menos 2x e menos 4x dá menos 6x. Y mais y, 2y. Menos 4 e menos 2, e mais 2, menos 2. Então, menos 6x mais 2y menos 2. Agora é só dividir por 2 aqui, para simplificar fica melhor. Então, divido por 2, fica menos 3, fica 1 e fica 1, mantendo os sinais. Agora, para ficar melhor ainda, eu coloco... Posso deixar assim? Pelo menos o y está positivo. Não precisa ser o x que esteja positivo. Então, está aqui a equação da reta completa. Quando eu quero a reduzida, eu deixo o y no primeiro membro e passo os outros termos para o segundo. E bom trabalho para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.